Boa noite, irmãos. Deus nos abençoe. Amém. Dá início ao nosso culto nesta hora. Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus, nós vamos fazer a leitura aqui dos Salmos. Salmo 43. Graças a Deus, mais um momento especial Deus nos permite estar juntos aqui nessa noite. Nossos irmãos ouvintes, sejam bem-vindos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo capítulo 43, está escrito assim: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem enganador e iníquo. Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie. Leve-me ao teu santo monte, ao lugar da tua habitação. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha alegria e o meu prazer. Com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Meu Salvador e Deus meu. Amém. Amado Deus, Pai Celestial, nesta hora, Senhor, te agradecemos pelo dia, pela noite, por tudo que o Senhor nos tem feito. Estamos nesta noite aqui na casa do Senhor para te agradecer pela tua bondade, te agradecer pelos livramentos, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Diante do Senhor, ó Pai, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a palavra que será, Senhor, ministrada para nós nesta noite. Tenha compaixão de cada um de nós, dar-nos ouvidos espirituais, olhos espirituais, entendimento para crermos na tua palavra, Senhor. Nos ajuda, ó Deus. O mundo está em treva, o mundo está andando às cegas, mas a verdadeira luz nos encontrou e está nos guiando. Nos ajuda nesta noite. Os louvores, a leitura da tua palavra, tudo que vai ser ministrado na casa do Senhor nesta noite, possa chegar às tuas narinas, ser aceito diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, é que nós humildemente pedimos a sua bênção nesta hora e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Assenta-nos. Nós vamos cantar para Jesus de valor em valor,
282. De valor em valor. Aleluia. Graças a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra os ossos do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao vida esta vida, combati o combate do amor, e coroa dele de justiça, que no céu me dará o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém, amém, Jesus. Meu nome em suas mãos, 250. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Aleluia! Glória a Deus. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Graças a Deus. Meu caminho ponho em suas mãos, nela deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido
Glória a Jesus. Vocês vão cantar 2 hinos? Só um? 173. Vamos louvar o Senhor. 173. A palavra de Deus é semente. Vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensa que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Graças a Deus. Amém. Os prazeres do mundo a sufocam, mas não pode matar. É verdade. 173. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é a vitória real, veio ao mundo para nos salvar, e teremos prazer de ensinar, e a vida eterna nos dar. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar para no dia da vida de Cristo, nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar Que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. só Jesus que nos dá proteção nos problemas, nas lutas aqui, e nos leva à eterna mansão, igual a esta cidade não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos. Deixa eu ver a hora aqui. Vamos cantar o hino 81. Depois deste louvor, número 81, nós vamos para o período das ofertas. Depois das ofertas, as irmãs louvarão ao Senhor. Segura nas mãos de Jesus. 81. Se às vezes os problemas da vida parecem solúveis, fazendo até mesmo em momentos você a chorar, mas quando é um crente fiel que se
Então nós vamos, nesse momento, para o período das ofertas, logo após as irmãs louvarão ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, esta hora tão abençoada. O Senhor nos concede estar juntos na tua casa, te adorando, alegrando a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Agora, nesse momento, uma bênção especial sobre cada filho teu nesta noite que vai ofertar, vai dizimar, Senhor. Que nós possamos fazer isto com reverência, com temor e com respeito à tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém.
Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos encerrando por aqui uma parte dos louvores. Graças a Deus. Nós vamos meditar um pouquinho aqui nas Escrituras. Eu creio que a nossa alma será abastecida mais uma vez, para que a gente possa se manter em pé caminhando. Amém? Quarta-feira é o nosso próximo culto. Quarta-feira, dia 6. Graças a Deus. Senhor permitir, sábado e domingo nós estaremos na casa de Deus. Vamos nos colocar de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, mais uma vez curvamos nossas cabeças diante do Senhor para falar contigo através da oração. Obrigado pelo que já foi ministrado aqui na tua casa nessa noite, pelas ofertas, pelos louvores, pela leitura, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós vamos ler a tua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor vivifique a porção que vai ser lida por cada um de nós nesta noite. Amém. Nos nossos corações, ó Pai. Que nós não venhamos sair da tua casa indiferentes. Pai, nós possamos sair abençoados, alegres, com desejo de voltar quarta-feira para buscar a tua face em oração. Nos ajuda. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a sua bênção. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Graças a Deus. Depois de Lucas 17, nós vamos ler Gênesis 19. Lucas 17, versículos 26 ao 30. Lucas 17, 26 ao 30. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Gênesis 19, versículo 22. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Amém? Que Deus nos abençoe. Assentados. Graças a Deus. Graças a Deus por esta oportunidade tão rica, tão maravilhosa que Deus nos permite estarmos juntos na casa dele nesta noite. Nós vamos fazer uso desta leitura que nós lemos, o nosso profeta
William Branham, ele usou estas escrituras e pregou a mensagem: os chamados para fora. E só vai entender, só vai crer na Bíblia, só vai viver a palavra de Deus aqueles que são chamados para fora. Porque aqui no parágrafo 5, ele diz: o pecado é como um ovo. O pecado é como um ovo que foi quebrado em um pires. E o pecado seria o amarelo, seria a gema. No meio, creio que se chama gema. E quando você vai pegar a gema, ela se espalha por todo o ovo. Ela se espalha por todo o ovo. E assim que é o pecado. Se você simplesmente o comercializa e o embeleza e o faz parecer bonito e lhe dá outro nome, você o espalha por toda parte. É isso que o pecado tem feito nesta nossa grande e bela nação. Ele tem sido glamorizado, ou melhor, glamorizado. O pecado tem se tornado glamour. Anos atrás eles tinham o velho Charles Parley, uma criatura de aparência horrível, com o chapéu cobrindo as orelhas e que parecia um animal pré-histórico. Esse era o Charles de alguns anos atrás. Hoje ele está polido, ele está no que chama de para-choque e é popular em muitas das chamadas geladeiras cristãs. Correto? Mas ele é o mesmo velho demônio maligno. Às vezes a vovó costumava fumar um velho cachimbo para aliviar a dor de dente, mas como esse demônio se tornou popular. A filha fumava, a mãe fumava e até mesmo as criancinhas fumam e é popular, mas é pecado do mesmo jeito. Você vê que tem família que todos bebem, todos fumam. Para eles isso é normal, mas é pecado. E o pecado hoje se tornou atraente. Hoje as igrejas não condenam mais o pecado. Antigamente uma mulher cortava o cabelo, um homem fazia coisas erradas congregando na igreja, eles eram disciplinados, eles eram afastados da mesa do Senhor, eles eram afastados da comunhão, eles eram disciplinados. Mas vai adiantar? O profeta disse: mas é pecado do mesmo jeito, só está escondido sob outro nome. Antigamente era errado as pessoas apostarem, havia lugares de má fama onde essas coisas aconteciam, bares, onde as pessoas de respeito não frequentavam. Hoje você conversa: olha, eu não vi mais fulano. Diz: ó, se você for em bar tal, você encontra ele lá. Porque ele se tornou um frequentador daquele bar.
tinha saído, o seu filho disse que você tinha saído. Aí diz: não, quando você for pensar, você me encontra em um lugar tal, você me encontra naquele bar, você me encontra. É difícil dizer, vá na igreja, você me encontra lá. E as mulheres costumavam, quando desciam a rua onde havia um bar, passar para o outro lado, mas hoje ela põe seu pé no bar, deixa uma babá cuidar de seus filhos e se torna uma frequentadora de bares, em vez de uma mãe, em vez de uma dona de casa, em vez de uma criadora de filhos, torna-se uma frequentadora de bar. Veja só a condição que está se tornando a humanidade. Ela é mais popular, e o jogo de azar, que costumava ser praticado nos antros e nos esconderijos do submundo, tornou-se algo que toda vez que chega alguém, eles pegam as cartas e começam a jogar. Isso ainda é pecado. Eu fico meditando assim, é coisas que a nossa criação como foi. Agora nós vamos apresentar para alguém como a gente foi criado. Ah, vocês foram atrasados, foram uma família atrasada. Graças a Deus pela nossa criação. Verdade. Hoje as coisas estão mais modernas, mas em vez de moderna, a gente troca o nome por relaxado. Aí diz: não, mas a minha família tem princípio. Você tem? A sua família tem princípio? Você tem princípio? Olha, a coisa é séria. Eles pegam as cartas e começam a jogar. Isso ainda é pecado. Esse negócio de cerveja sem álcool tem inflamado muito o cristão. Eu ouvi um pastor uma certa vez dando testemunho. Olha, eu tenho um irmão da sua igreja que todo dia ele almoça em tal restaurante. Eu cheguei lá, ele estava lá e ele estava almoçando com uma cerveja, estava tomando cerveja na hora do almoço. Eu disse: não acredito nisso. Não acredito. Vá, dia tal você pode ir, você senta num lugarzinho lá que ele não lhe veja. E o pastor disse: eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso e vou ver se é verdade que o irmão está fazendo isso. E aí, hora tal, o pessoal do restaurante já conhecia ele perguntou que vai chegar. Hora tal ele chega: o senhor pode vir. E aí ele falou que não era para dizer que ele estava no restaurante. E aí chega o irmão ali, almoçou e pediu aquele refrigerante que sempre tomava. Depois ele pegou, foi lá e deu essa lata que esse irmão tomou aí. Aí era uma cerveja. Ele olhou e disse: não, mas isso não faz mal não, pastor, ela não tem álcool não. É uma cerveja. Aí o pastor foi experimentar. Veja só. Sentou, pediu o almoço ali, foi e tomou o seu almoço com a cerveja. É, o irmão está certo. E aí? Aí daqui a pouco está toda a igreja tomando cerveja na hora do almoço.
pegam as cartas e começam a jogar, isso ainda é pecado. Deus fará você pagar pelo seu pecado. Ele odeia o pecado. Aleluia! Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele nos libertou das trevas, nos trouxe para a verdadeira luz, para nós não viver no pecado. Aleluia! Deus fará você pagar pelo seu pecado. Ele odeia o pecado, porque Ele é um Deus santo. E um Deus santo não pode tolerar o pecado. Se Ele pudesse tolerar o pecado, Ele teria parado tudo quando o primeiro pecado foi cometido. Mas o pecado requer morte, e aqueles que o cometem já estão mortos em delitos e pecado. Sei que isso machuca, mas é isso que eu quero que isso faça, é que machuque. Vimos que por meio desses grandes males, vemos uma varredura dos julgamentos que estão por vir para este país. Porque, pois Deus não nos pode deixar ficar impunes com o pecado. Ele não poderia ser um Deus justo e nos deixar viver da maneira que estamos vivendo. Por isso que é cheio de igrejas evangélicas, que cada um tem um padrão de ensinamento. Se todos condenassem o pecado, se todos mostrassem a verdade, irmãos, eu tenho certeza que a população, a humanidade era diferente. Eu procuro uma igreja que eu me sinta bem. Vai procurar uma igreja que a sua alma se sente bem, para ver se você vai encontrar. Se o Deus dos céus nos deixar ficar impunes com o que estamos fazendo, Ele, para ser justo, teria que ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas por tê-las destruído, pois somos tão ruins quanto elas, talvez até piores, disse o profeta. Talvez até piores. E agora qualquer pessoa que tenha o mínimo do verdadeiro Espírito de Deus em si, consegue sentir o sopro quente do julgamento que se aproxima. Em seu espírito você pode discernir e saber que algo está prestes a acontecer. O mundo inteiro está tremendo, as pequenas nações, as grandes nações, pois nas mãos dos bolcheviques, comunistas, ímpios, sanguinários, de sede esse coração, está o poder de transformar esse mundo em cinza em um minuto. Só as misericórdias de Deus. É briga, é nação contra nação, é reino contra reino, é país contra país, tudo atrás de poder. E agora eu pergunto nesta noite, a igreja evangélica está diferente? A igreja evangélica está dizendo, procura uma igreja que está pregando a Bíblia. Procure uma igreja que está pregando a doutrina apostólica. Não, procure uma igreja mais perto da sua casa. Você vai assistir debates nas redes sociais. Os ministros estão longe da Bíblia. Longe da Bíblia.
O mundo inteiro está tremendo. Esta é a verdade. Só as misericórdias de Deus, sendo longânimo, é tudo que está detendo isso, é a misericórdia de Deus. Amém. Porque Ele está vendo que tem alguém ainda que não entrou. Quando entrar, a porta da graça se fecha. Deus está chamando os seus para sair. Sair do mundo, sair do sistema e entrar na sua palavra. Só as misericórdias de Deus, sendo longânimo, é tudo que está detendo isso. Podemos nos tornar satélites da Rússia antes do amanhecer e, no entanto, não percebemos, simplesmente seguimos em frente. E eles não sabem o porquê de toda essa condição nervosa que o mundo tem se tornado neurótico. Veja como está o sistema do Brasil nervoso. Mas eu quero dizer o sistema mundial. Simplesmente seguimos em frente e eles não sabem o porquê de toda essa condição nervosa que o mundo tem se tornado neurótico. Até os próprios psiquiatras estão tendo colapsos nervosos. É médico medicando médico, médico medicando médico, porque não suporta mais a pressão. O natural nunca será capaz de interpretar o sobrenatural. Nem os mágicos e astrólogos jamais conseguiram ler a escrita na parede. Foi necessário um homem cheio do Espírito Santo para dizer o que estava escrito lá. Aqueles astrólogos não conseguiam ler as línguas desconhecidas, eles não tinham o dom de interpretação para conhecer o sobrenatural, portanto, eles não sabiam do que se tratava. É assim que o mundo está hoje. A mensagem do profeta Deus enviou, chamando-nos de volta para a palavra original, e o mundo está ignorando. O mundo está virando as costas, dizendo é mais uma seita. Ah, quando Deus chamar, aí muitos vão dizer, eu deveria ter dado ouvido. É verdade. Portanto, eles não sabiam do que se tratava. É assim que o mundo está hoje. Eles têm se deixado levar por festas de rock and roll, grandes festividades em suas igrejas. É só festa, festa, aniversário do pastor, aniversário da círculo de oração, aniversário da esposa do pastor, e assim vai enrolando as pessoas. Sermões frios e formais sobre as flores e assim por diante. E o Evangelho tem sido negligenciado. O Evangelho verdadeiro tem sido deixado de lado. E eles não conhecem nada a respeito do sobrenatural. Você pode lhes falar sobre isso, em geral, sobre esta mensagem que deveria ser ensinada em todos os lugares sobre a vida do Senhor. Mas você vai ver
a condição das pessoas. Eu estou almejando a vida do Senhor. Quem não está? Esta mensagem que deveria ser ensinada em todos os lugares sobre a vinda do Senhor, e eles riem dela, mas é a mensagem mais necessária na terra. Porém, as pessoas espirituais, os nascidos de novo, sabem. Os nascidos de novo sabem que esta mensagem é Deus falando conosco, é Deus preparando a sua igreja para o momento do arrebatamento. Graças a Deus, sabem que algo está para acontecer e ficam felizes com isso, porque é a vinda do Senhor Jesus pela segunda vez por sua igreja. Mas os não salvos não sabem do que se trata. Parece ser um movimento sobrenatural. O profeta diz no parágrafo 9: eu tive o privilégio nos últimos 2 anos de ter uma das maiores reuniões que o Senhor já me permitiu na Índia. E antes de chegar lá, eu havia estudado bastante sobre a nação deles e descobri que os medos e persas que tomaram a Babilônia de Belsazar, a tribo deles se estabeleceu lá e são chamados de hindus hoje, hindus. E então eu estava lendo no jornal deles, e tenho um recorte deles ainda hoje, algo que foi surpreendente. Quando eu leio algo que parece ter um significado espiritual, eu gosto de guardá-lo, pois Deus nunca se move a menos que signifique algo. E eu estava lendo onde eles diziam em seu jornal que tinham acabado de ter um grande terremoto que abalou grande parte do país. Vocês leram isso em seus próprios jornais americanos há cerca de 2 anos atrás. E foi dito que há cerca de 2 ou 3 dias antes do terremoto, uma coisa muito estranha aconteceu ali naquele país. Que todas as ovelhas e o gado que ficavam ao redor do muro, eles perceberam algo estranho e saíram. Na Índia, em vez de cerca, eles têm muro e seus celeiros são feitos de pedra. Muitos deles, de onde o gado ficava à sombra dos muros, todo o gado e as ovelhas escaparam, saíram do pé do muro ali e foram para o meio do campo. Eles estavam prevendo que algo iria acontecer. Animais irracionais que não têm alma, e o homem todo dia é pregado, a volta de Cristo se aproxima, mas eles estão fazendo o que não estão ouvindo. E os passarinhos que tinham seus ninhos nos abrigos dos celeiros voaram para a floresta antes que o terremoto acontecesse, porque os muros cairiam sobre eles. Não há ninguém para afugentá-los. Não havia nenhum sinal literal que mostrasse que um terremoto estava por vir. Mas como Deus cuida dos seus, eles tiveram um pressentimento. O Espírito Santo os impeliu a se afastarem dos problemas. E me parece que os homens que foram feitos à imagem de Deus, sentindo essa grande pressão se aproximando, deveriam ir para um lugar seguro.
o Espírito Santo os impeliu a se afastarem dos problemas. E me parece que os homens que foram feitos à imagem de Deus, sentindo essa grande pressão se aproximando, deveriam ir para um lugar seguro, mas eles não fazem. Eles não ouvirão, embora a voz de advertência fale dia após dia, noite após noite, Deus falando, Deus advertindo, Deus chamando. Dia após dia, noite após noite, e os homens desejam viver em pecado. Sabe, é mais tarde do que pensamos. As pessoas acham que tem bastante tempo, mas as Escrituras declaram que é mais tarde do que pensamos. Jesus disse: como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Assim será na vinda do Filho do Homem. Veja o que aconteceu nos dias da vinda da destruição e juízo, nos dias de Noé, nos dias de Ló. Ambos estavam relacionados à terceira destruição. Jesus disse: assim como foi naqueles dias, assim será quando o Filho do Homem, assim será quando Jesus Cristo vir. Assim como foi naqueles dias, assim será quando o Filho do Homem vir pela segunda vez. Será exatamente como foi então. E fomos ensinados que nos dias de Noé, não só naquele tempo, mas nos dias de Ló, como nos tempos da disjunção, toda vez antes que o juízo venha à terra, Deus envia um chamado de misericórdia. Você acha que Deus não é bom? Tem um Deus melhor do que esse Deus que nós servimos? Não! Ele não avisa só um grupinho, não. Ele avisa a toda a humanidade que a qualquer momento Ele vai intervir. Ele vai intervir e vai acabar toda a guerra, todo o pecado, e aí vai ter paz na terra. Amém. Oh, que momento maravilhoso! A igreja de Jesus Cristo, ela está almejando esta hora. Amém. É verdade. Aí você não vai ver nação contra nação, você não vai ver político contra político, você não vai ver pastor contra pastor. Não, ali vai ter a igreja de Jesus Cristo, vai estar em paz e em segurança. Amém. Aí é Ele que vai dirigir. Amém. Aí é Ele que vai dar as ordens. Glória a Deus. Toda vez antes que o juízo venha à terra, Deus envia um chamado de misericórdia, pouco antes dos dias da destruição antediluviana. Deus enviou o profeta à terra, Enoque. Ele enviou um anjo, enviou uma mensagem e operou o sobrenatural. Mas o que os homens fizeram? Eles comiam, bebiam, plantavam, edificavam, mas rejeitaram o chamado da mensagem. Mas a mensagem que cada um daqueles homens, que tanto Ló quanto Noé receberam, consistia no seguinte: graça, misericórdia e libertação. Graça, misericórdia de Deus para com o povo foi apresentada através da graça, e a libertação foi apresentada ao povo, mas eles a rejeitaram. E hoje estão fazendo a mesma coisa, estão rejeitando. O que os encontramos fazendo? Rindo
zombando, escarnecendo, tomando esposas de outros, vivendo em adultério, edificando, plantando, e a preocupação com a alma é zero. Veja o programa de construção hoje. Deixa-me dizer algo aqui também. Observe o avanço no mundo científico. Não digo isso para escandalizar nem para ferir sentimentos. Digo isso apenas porque é a verdade. Mas esses tipos de trabalho vêm do outro lado. Os filhos de Caim se tornaram grandes construtores e grandes cientistas para temperar ferro e metais e construir. E o grande mundo científico era um mundo muito religioso, mas veio de Caim. Mas a linhagem que veio de Sete era pobre. Camponesas de camponeses humildes, não, era de pobres, composto de camponeses humildes que criam em Deus. E quando o profeta pregou, o que foi que eles fizeram? Aceitaram. Por quê? Porque eram humildes. Homens arrogantes, prepotentes, inchados. Crer na mensagem de William Branham só se for um eleito, só se for um filho de Deus. Para crer, examinar e dizer: olha, eu tenho lido livros e mais livros e mais livros, e tudo que esse homem pregou é verdadeiramente a Bíblia. Verdadeiramente ele trouxe de volta a palavra original. Mas você apresenta para um doutor em divindade, ele diz: é mais um falso que se levantou. E aí eles apresentam a doutrina da Trindade que não tem, não é falso também não. Não. O desejo de William Branham não era atrair multidões para si. Nunca foi. O desejo dele foi que as pessoas tivessem uma comunhão verdadeira, real com Jesus Cristo. Foi o desejo que ele teve na sua alma até o dia da sua partida. Então é isso. Quando o profeta de Deus pregou, eles receberam a palavra. Quando o sobrenatural foi realizado, eles o receberam. E quando a libertação foi oferecida, eles foram libertos. E o outro lado pereceu nos juízos do Senhor Deus. Eles achavam que por serem inteligentes podiam viver com qualquer mulher que desejasse. Quantas vezes o irmão Branham foi advertido por fama? Cuidado com fama, cuidado com mulher e dinheiro. E hoje muitos não podem ganhar um salarinho a mais, não podem andar num carro bom, que a sua esposa já não presta mais. Traz destruição à família todinha, e aí o problema está feito. Deixa-me dizer algo aqui. Observe o avanço do mundo. Os filhos de Caim se tornaram grandes construtores, grandes cientistas para temperar ferro e metais e construir um grande mundo científico. Era um mundo muito religioso, mas veio de Caim. Mas a linhagem que veio de Sete era pobre, composto de camponeses humildes que criam em Deus. Veja só a linhagem, totalmente diferente. Veja o povo que veio daquela linhagem.
quantos estão servindo a Deus hoje? Será se eles nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo? É verdade. Apenas os prazeres do mundo os atraem. Eles achavam que por serem inteligentes podiam viver com qualquer mulher que desejassem. Por serem espertos podiam beber e ninguém tinha nada a ver com isso. Mas Deus odeia o pecado e não permitirá que ele fique sem o julgamento. E a mesma coisa que destruiu o incrédulo levou o crente à segurança. Foram as águas do juízo que destruíram o incrédulo e foram as mesmas águas que levaram a Noé e a sua família a um lugar seguro. Amém. Aleluia! E é a mesma mensagem do Evangelho nesta noite, que destruirá o incrédulo e que levará a igreja, levará a noiva no rapto antes que o juízo caia. Graças a Deus, eles serão levados em segurança. Não, vamos confiar, vamos ser cristãos confiando na palavra. Ai, eu tenho medo. Tenha não, Deus está segurando você. Tenha não, confie no Senhor. Ele está te guiando, Ele está te protegendo, Ele está te livrando do espírito errado. A igreja vai no rapto antes que o juízo caia. A igreja, eles serão levados em segurança. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E quando isso for feito, então será o tempo do fim. Quando o Evangelho alcançar o mundo, nosso bendito Salvador disse: então será o fim. Ele nunca disse quando se distribuíssem folhetos pelo mundo, ou quando se enviassem Bíblias pelo mundo, ou quando enviassem missionários pelo mundo, mas quando o Evangelho fosse pregado. Então, o que é o Evangelho? Paulo disse: o Evangelho não veio a nós somente em palavra, mas pelo poder e demonstração. O Espírito Santo tornando a palavra manifestada. Graças a Deus. Se você seguir o próximo versículo, quando ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para manifestar-se como o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Ele não disse pregai o Evangelho a todo mundo, porque não é todo mundo que ele chamou para pregar o Evangelho. Ele disse pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Porque não pode ele salvar o que crê e salvar o também que não creu. A oportunidade, a chance, ele deu para todos. Mas tem aqueles que nunca se salvarão. Na maioria das vezes, quando tentamos trazer esta mensagem, nossas palavras parecem ao mundo como as de Ló para os seus parentes.
seria para outra geração futura. Os denominacionais, quando você vai trazer eles para dentro da... Não, isso aí foi para Coríntios. Isso aí foi lá, Moisés falou isso aí para aquele tempo. E eles fazem uma interpretação e ficam de fora. Porque o mundo deles é outro. O evangelho deles é outro. É que o evangelho deles é que Deus é só amor. Olha como é bonito falar em amor. Agora não vai falar que Deus julga. Vai falar que Deus abomina. Vai falar que Deus condena. Ele diz: quem é você para julgar as pessoas? Nem Jesus julga. Ele diz: eu já tenho quem o julga. A própria palavra de Deus está me julgando. É por isso que o julgamento começa na casa de Deus. A noiva, ela não será julgada. Ela já está sendo julgada aqui. Quando tentamos trazer esta mensagem, nossas palavras parecem ao mundo como as de Jó. Seus pastores os ignoram, esta mensagem de libertação, ou tentaram explicar que ela seria para outra geração futura. Quem é que vai esperar se vai haver outra geração? Agora imagine a geração de agora, como está problemática, e a próxima que virá. Mas o fato é que o anjo do Senhor está presente para confirmar a palavra e manifestar o poder do Espírito Santo. E esses sinais seguem. Eles tentaram zombar e disseram a Ló, ora eles zombaram de Ló, seus próprios parentes, e Ló era um homem justo. A Bíblia diz que os pecados deles afligiam sua alma justa diariamente ao ver a perversão. É triste quando você vê um cristão, um crente, agindo contrário à palavra, agindo contrário aos ensinamentos cristãos, e você não poder dizer: não faça isso, não faça aquilo. Eles prontamente intrigam de você. Esta nação está repleta disso. O mau uso do corpo humano, quando isso está em alvoroço, alcoólatras, adolescentes viciados em drogas, delinquência juvenil, exatamente como era naquela época. E os homens zombam disso quando vê os sinais sobrenaturais do Senhor Deus, tentam dizer que somos uma religião falsa. Foi isso que falaram para o profeta há algum tempo atrás. Escreveu uma carta. Um grande doutor em divindade disse: Senhor Branham, volte a si. Volte a si, você não está normal. Você está tentando personificar o Senhor Jesus. Você está apenas fazendo zombaria. Quão pouco esse pobre e decrépito homem conhecia que não é um homem que consegue fazer isso. É o sinal do tempo do fim, e ele o está cumprindo. Mas eles zombaram de Ló. Oh, não lhe deem ouvidos, o homem está louco. Ló enlouqueceu.
como esse lugar grandioso poderia ser destruído, como Sodoma e Gomorra, a maior cidade da terra, poderia ser destruída com fogo e enxofre, dizem hoje. Como o mundo poderia ser queimado? Como o mundo poderia ser destruído? Meu amado irmão, a mesma palavra de Deus que a trouxe à existência diz que ele deixará de existir. A mesma palavra que trouxe este mundo à existência diz que ele será desfeito. 2 Pedro capítulo 3. Segunda Pedro capítulo 3, verso 7 diz: mas os céus e a terra, que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. E aí tem muitos avexadinhos com a vinda do Senhor, que diz que ele já veio. Deixe depressa. Pregue o Evangelho na sua essência, chame as pessoas. Quem sabe algum desses está dizendo que ele já veio, está faltando acertar alguma coisa, então acerte, esteja preparado, porque aqui nesta cidade tem pessoas aguardando a volta dele para nos levar para junto dele. Amém. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele está demorando. Não. Aguarde, no tempo certo ele virá e levará para si os seus amados. Aleluia! Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca. Olha que Deus bom, olha aí que Deus misericordioso, não querendo que alguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, amém? Amém. Confie na promessa de Deus, ele não vai falhar. Aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Graças a Deus. Isso é rico para nós. Isso é maravilhoso.
Então nós estamos caminhando para o final do nosso culto. Como esse lugar grandioso poderia ser destruído? Não, meu amado irmão, a mesma palavra. Veja só, a mesma palavra, a mesmíssima palavra que foi pregada lá no princípio, tem que ser pregada hoje. Porque a noiva de Jesus Cristo é composta desde a igreja primitiva. É composta desde lá. E aí veja só o sofrimento dos apóstolos. Veja só o sofrimento que a igreja teve ali. E hoje a igreja não pode sofrer não. Só viver nas alturas, em montanhas, em bonança. A igreja de Jesus Cristo, ela sofre do mesmo jeito que a igreja primitiva sofreu no princípio. Se ela não sofrer, está faltando alguma coisa. Deus seja misericordioso para com esta nação. Seja misericordioso para com cada um de nós. Nós servimos, irmãos, um Deus tão bom. Amém. Ele não bebe, ele não está com um chicote de ferro, descendo no lombo das pessoas, forçando as pessoas para serem crentes. Não, a verdade está sendo apresentada, ou você aceita ou não, ela não deixará de ser verdade. Vamos ficar de pé? Não deixará de ser verdade. E aqui nesta noite está um povo chamado para fora. Continue fora. Não entre na rota do mundo. Não entre nas orgias. Não entre no pecado. Nós estamos guardados. Nós estamos cobertos pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra de todo o mal. Amado Deus, Pai querido, obrigado, meu Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos permitiu para nós estarmos juntos aqui na Tua casa nessa noite. Obrigado por cada irmã, cada ouvinte que parou para estar conosco nesta noite. Nós vamos agora retornar aos nossos lares. Senhor, nos guarda, nos protege. E que quarta-feira à noite vai ser um momento de oração, nós possamos estar juntos aqui na casa do Senhor. No nome precioso de Jesus Cristo, obrigado por tudo, dar-nos uma boa noite, um sono reparador, guarda o nosso lar, nos protege de todo o mal, Senhor. E se houver um domingo amanhã, o primeiro dia da semana, que seja um dia de vitória. Amém. Seja um dia de paz. Amém. A tua igreja na face. Meu Senhor, no nome de Jesus Cristo, e agradecemos. Amém. Obrigado a todos vocês, obrigado a você que nos ouviu, que nos assistiu. Deus te abençoe, Deus te recompense. Até quarta-feira à noite às 19h30, juntos estaremos mais uma vez. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus nos abençoe. Amém.